Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Deus seja louvado para todo eterno sempre. Amém. Hoje quero partilhar a respeito de São José. No seu dia de hoje, quero fazer uma partilha rápida sobre esse trecho do Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 16, 18 a 21, e é a primeira parte do versículo 24, que diz o seguinte: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Meus amigos, São José foi um homem muito honrado, um exemplo para todos nós. Não é à toa que ele foi o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que, além de ensinar os valores, a tradição da religião judaica para nosso Senhor, ele ensinou a profissão. José era carpinteiro e passou esse dom para o seu filho Jesus. Veja que José ele é honrado porque, humanamente falando, é impossível uma pessoa dar à luz a uma criança por meio do Espírito Santo. Era normal a pessoa, de repente, ele poderia imaginar que Maria teria o traído. Mas ele, sem levá-la a julgamento, isso poderia levar ela talvez até ser apedrejada. José simplesmente se retirou e preferiu rejeitá-la secretamente, não a difamando. Veja que José ele agiu com hombridade e sabedoria. Ele não quis que nenhum mal acontecesse a Maria. E por ele ter agido assim, Deus falou com ele através do anjo. E aí José entendeu tudo o que acontecia. Então ele foi, na infância de Jesus, um pai, um guardião, um protetor. E cuidou de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Jesus e José, ele herdou o trono de Davi. Porque o próprio anjo fala, José, filho de Davi. E quando na palavra de Deus dizia que o reino de Davi não teria fim, isso se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo, que é rei, herdou o trono de Davi e reina para sempre. Então, de forma que, muito mais do que um reino físico, é um reino espiritual. O próprio Senhor fala que o reino dele não é esse mundo. Mas o que eu quero dizer é que José ele deu tudo a Cristo: proteção, amor, conhecimento, a sua linhagem.
e cuidou de Nosso Senhor como se fosse vosso filho. E José respeitou Maria, não tendo outros filhos com ela, de certa maneira mostrando assim que Jesus é Deus, porque Jesus nasceu da Virgem Maria, ela durante o nascimento, por milagre divino, continuou virgem mesmo durante o nascimento e após o nascimento também. Mas pode vir o questionamento: como que ela ficou grávida durante, ela deu à luz e não perdeu a virgindade durante o nascimento? Meus amigos, tem uma palavra muito bonita que eu já escutei de um santo, não lembro qual, que diz que a luz ela ultrapassa o vidro, a superfície. Cristo é a luz divina, perfeita, o sol que ilumina todas as trevas. Deus pode fazer tudo. Deus tudo pode. Um exemplo de que Maria continuou virgem é um tema que eu vou trabalhar em breve, em outras reflexões, mas é o fato na cruz, né, meus amigos? Na cruz já tem essa resposta: Maria não teve os filhos. Porque se ela tivesse tido os filhos, Jesus não teria falado para João, discípulo amado, cuidar de Maria. Os irmãos de Jesus iriam cuidar dela, porque nós sabemos que uma mulher viúva e sem um filho era perigoso na época, porque as mulheres não trabalhavam, né? Não tinham como adquirir renda. Então isso já é uma prova, mas tem muitas outras que eu vou trabalhar futuramente em outros vídeos. O tema em específico de hoje é refletir mais um pouquinho sobre São José. Porque São José é para os homens cristãos um exemplo onde nós não devemos nos explodir nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. São José manteve-se calmo, sereno. Era um homem de oração. Era um homem são, reto, viril, corajoso e fiel. Tão verdade isso que São José ajudou a salvar a vida de Nosso Senhor quando pequenininho. Quando o rei Herodes soube que iria nascer o rei, ele mandou assassinar os inocentes, as criancinhas, e José ajudou a proteger Jesus, levando-o para o Egito quando ele era pequeno. Então veja que Jesus teve um pai nessa terra, humano, maravilhoso, que é exemplo para todos nós que um dia queremos ser pais e para quem já é pai. Porque nas mais diversas circunstâncias deveremos proteger as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa esposa. Devemos proteger os mais fracos, proteger a quem precisa de nossa proteção e também amar, cuidar, zelar. Tudo isso que eu estou dizendo, José fazia. Então nós vemos que José foi importantíssimo para a salvação dos homens, para a nossa salvação, no sentido de que ele protegeu Jesus. Jesus não foi massacrado no massacre dos inocentes por culpa do Herodes, esse homem perverso que mandou matar as crianças, porque José estava ali para proteger o recém-nascido e a mulher que recentemente deu à luz. Ele foi crucial para que nosso Senhor Jesus Cristo saísse vivo nessa situação e não sofresse nas mãos do Herodes, nas mãos do inimigo. Então Deus, Pai amado, nosso Senhor, usou de José para salvar e proteger nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, minhas amigas,
que possamos seguir o exemplo de José, cuidando, protegendo nossas famílias, protegendo as nossas crianças, sendo um exemplo, ensinando coisas boas, assim como José ensinou o dom da profissão de carpintaria, mas passando ensinamentos valiosos para as crianças, para os jovens. É necessário que o pai, principalmente a mãe, ensine aos seus filhos coisas boas, porque o mundo de hoje em dia está tão complicado. É tanto ensinamento ruim que as pessoas vêm aprendendo na internet, tanta má influência. É necessário ter uma presença paterna ainda mais forte. É necessário que os homens honrem seus compromissos como pais e não abandonem suas famílias. Hoje em dia, infelizmente, tantas famílias que estão sendo destruídas pelo pecado, com tantas separações, crianças que crescem sem a presença de um pai. É necessário que o homem cristão seja como São José e honre a sua família. Por isso você, meu amigo, que está escutando esse vídeo, independente se o dia que você estiver escutando for o dia de São José ou não, essa palavra é para você. Honre a sua família, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Prezai por aquilo que é bom, ensinai as coisas boas, dê exemplo. Não seja hipócrita de ensinar algo para o seu filho e fazer o inverso. Dê exemplo. O exemplo fará com que teu filho cresça orgulhoso de ti, respeitando a ti e querendo imitá-lo. Ensine-o coisas boas, as coisas sagradas. Não deseje simplesmente coisas materiais para as crianças, para os jovens, mas ensine o caminho do reino dos céus. Isso é o mais importante de todos. E que no dia de hoje possamos pedir a intercessão de São José, para que sejamos homens melhores, e a intercessão da Virgem Maria para que as mulheres sejam mulheres melhores, para que ambos nos ajudem, que a nossa família seja uma família santa, uma família sagrada. Que assim seja. Amém.